Olá, como foi seu dia hoje? Hoje eu quero compartilhar com você mais uma lição da série Exemplo de Fé. No capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos, a partir do verso 17, diz: O que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus porque desobedece a sua lei. Pois as Escrituras Sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Aqui, Paulo está dando um alerta aos judeus, porque sim, eles se achavam um povo superior, por conhecer a Bíblia, o Antigo Testamento, por conhecer a Deus. E então Paulo vem dizer para eles: olha, o exemplo de vocês é ruim. É claro que ele não estava generalizando, porque existiam bons judeus, mas ele está falando: o exemplo de vocês é ruim. Os não-judeus, os que não acreditam em Deus, falam mal de Deus por causa de vocês. E o que eu quero trazer aqui hoje para nós refletirmos é não sobre os judeus, mas sobre nós mesmos, nós cristãos. Seja qual for a linha religiosa que você segue, a denominação, a religião, eu sei que você que me segue aqui acredita em Deus, é cristão. Então, tente recolocar essa frase, porque as Escrituras dizem: os não cristãos falam mal de Deus por causa de vocês, cristãos. Não é pesado ouvir isso, mas é real. Eu já ouvi muitos não cristãos falando que não iriam a uma igreja, que não queriam ler a Bíblia porque viram algum mau exemplo. Aquela pessoa que tenta fazer os outros engolirem goela abaixo a Bíblia. E aí a pessoa nunca mais quer ouvir falar de Bíblia, porque a única pessoa que trouxe a Bíblia para ela ou houve uma experiência ali ruim, entendeu? Houve um mau exemplo, ou pelos próprios comportamentos. Eu já ouvi muitas vezes pessoas não cristãs dizendo assim: mas ciclano, ciclana, fulana é da tua igreja? Nossa, porque a pessoa faz isso. Uma vez eu ouvi alguém dizendo: então, essa pessoa foi, eu atendi ela, foi lá no meu trabalho, e ela falava coisas muito ruins para os seus filhos ali em público. Ela fazia piadas com seus filhos, coisas humilhantes. Eu fiquei com dó das crianças. Ela estava falando de alguém crente, na minha igreja, na época. E como eu iria defender alguém que se diz cristã, mas que dá um mau exemplo? Nós precisamos entender que o nosso exemplo não é só o exemplo da Jéssica. O exemplo que eu dou, as pessoas olham para mim e pensam: todos os cristãos evangélicos são assim. Eles pensam: na igreja dela é assim. Se ela é assim, eu não quero saber de ir na igreja dela. Eu não quero saber desse Deus que ela segue se ela é desse jeito. O nosso exemplo como cristãos, a nossa vida, faz com que as pessoas não tenham interesse em conhecer a Deus. Ou tenham. E aí vem o bom exemplo, o poder do bom exemplo. Quando as pessoas olham para você e dizem: você tem algo diferente, você é especial. Qual é a tua religião? Você é diferente das outras pessoas, você reage diferente. Você tem princípios.
Você tem um comportamento diferente aqui no trabalho, é uma pessoa que faz com excelência o que faz. Eu vejo o teu respeito pelos outros. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso para mim. Se surpreenderem em saber que eu sou cristã, que eu sou evangélica e sou diferente de outros exemplos ruins que a pessoa já tinha visto na vida. De cristãos que eram muito farisaicos. Aquele cristão que só quer apontar o pecado da pessoa que ainda nem reconheceu a necessidade de Deus. Então ela realmente muitas vezes se sente acuada e pensa: eu não quero viver essa vida. Se isso é ser cristão, eu não quero ser cristão. Nós precisamos dar muita atenção ao nosso exemplo. Que exemplo você tem dado? Vamos orar por isso. Feche seus olhos, respire profundamente, relaxe e repita comigo: Senhor Deus, ajuda-me a ser um bom exemplo. Ajuda-me, Senhor, a analisar o meu comportamento e que as pessoas que não creem no Senhor, os não cristãos, eles possam olhar para mim e se inspirarem em ter uma vida com o Senhor, em ter fé, em buscar a Ti, Pai. Que assim possa ser e que os outros cristãos também deem esse bom exemplo para inspirar as pessoas a Te conhecerem. Que os nossos comportamentos e decisões não venham a fazer com que as pessoas pensem que não querem Te conhecer, a falarem mal do Senhor, da Tua palavra, mas que o nosso exemplo inspire as pessoas a também quererem Te conhecer. Em nome de Jesus que eu oro, Pai amado. Amém.